Olá, bem-vindos! Estamos chegando com o nosso Entre Linhas aqui pela TV Brasileira e também pela Prudente News. Muito obrigado pela audiência. Eu sou Eudes Figueiredo e estamos com os nossos comentaristas para comentar os principais assuntos do dia. Aline Scarelli, Divaldo Ceresini e também Adolfo Padilha. Muito obrigado à audiência que mais cresce aqui na rádio, na TV. Nosso programa está indo muito bem e nós ficamos muito felizes com isso. Bom, nós vamos começar com uma notícia triste. Bruno Covas, o governador do estado, ou melhor, o prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, morreu aos 41 anos após uma longa batalha contra o câncer. O prefeito de São Paulo estava enfrentando a doença no sistema digestivo há 1 ano e meio. Ele era neto do ex-governador Mário Covas. O jovem político se filiou ao PSDB aos 18 anos, teve uma trajetória muito bonita, com 41 anos de idade. A gente vai comentar esse assunto, começando com Divaldo Ceresini. Divaldo, é com você, seja bem-vindo. Olá, muito obrigado a todos. Como sempre digo, é sempre muito bom estar aqui. É uma perda para a política, especialmente para o PSDB, o Bruno Covas. Não que eu concordasse com a forma dele de administrar a cidade de São Paulo, não que eu concordasse com o pensamento que ele tem a respeito de Estado, né, e de governança pública, mas, sem dúvida, ele representava uma grande parcela da sociedade. Não fosse isso, ele não teria ido ao segundo turno lá em São Paulo, uma grande cidade, né? Então, ele tem milhões de pessoas que entendem que ele fazia a representação daquilo que essas pessoas acreditam. Para a política, sim, é uma perda. E eu espero que quem o suceder na cidade de São Paulo represente aquilo que a população confiou nas urnas, ainda que não seja aquilo que eu entendo que, necessariamente, tudo aquilo que eu entendo que deve ser feito. Muito bem, vamos lá. Comentando esse assunto, Adolfo Padilha. Adolfo, é com você. Morte precoce, né, do Bruno Covas. Eu até concordo aí, não concordo muito com a postura, concordo com o que o Divaldo falou sobre a postura política. Poxa, mas é um cara novo, né? 41 anos, essa doença é terrível. Quem já teve a infelicidade de ter alguém próximo com ela, como eu tive meu irmão mais novo, uma luta de 3 anos, o filho dele de 15 anos, a gente me mexeu muito porque eu via por esse lado, né? Um cara novo, 41 anos, tanta gente passa por isso, e é uma perda, é uma doença que vai matando todo mundo aos poucos. É muito triste enfrentar essa doença dentro de uma família, porque você vai aos poucos, sempre com esperança, todo dia você acorda com uma esperança nova. Então, nossos sentimentos a toda a família dele aí, principalmente ao menino dele de 15 anos, né? E Deus sabe o que faz com a vida de todos nós. Muito bem, vamos lá. Aline Scarelli, trazendo você para comentar essa perca, né, do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, aos 41 anos de idade. Bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que acompanham aqui o programa. Realmente é um prejuízo familiar, sem dúvidas, porque essa doença é muito triste, também para a política, né? Desde muito jovem ele mostrou com seu exemplo, né, além de discurso, ele também com exemplo mostrou muito que é possível fazer política sem discurso de ódio, né? Ele é conhecido muito justamente por isso, por manter um diálogo, por ser moderado e não ter embates que acabam minando a atividade política que tem um fim, né? E logo que ele tomou posse, foi interessante a gente ver, né? Imagina que foi uma posse no meio de uma pandemia. Ele disse, né, que negacionismo e obscurantismo tinham sido vencidos. E ele foi, olha só que pesquisa interessante que eu pude fazer. Ele foi um autor da virada cultural se tornar obrigatória no estado de São Paulo. Então, ele era um grande entusiasta da cultura, da parada LGBT em São Paulo, e também foi relator da nota fiscal paulista, né? Então, inclusive, foi muito julgado quando ele foi no jogo do Santos, também sou santista como ele, e ali a gente podia ler, sim, que era total dificuldade, vontade de viver, e momentos com o filho. Então, é solidariedade mesmo. São Paulo perde porque ele é jovem e também todo o Brasil poderia ter ele como um grande estadista, possivelmente, porque ele vem construir uma carreira em todos os cargos, né?
Agora, vamos ver como se dará com relação a esse vice, e é sempre triste perder qualquer pessoa por qualquer doença grave nesse momento. Muito bem, vamos lá para a segunda notícia do nosso programa, nesse primeiro bloco aqui do Entre Linhas. A Prefeitura da Cidade do México afirmou, na última sexta-feira, que houve uma redução de 52% a 76% na probabilidade de internações entre pessoas com Covid-19 que usaram ivermectina, o fármaco desenvolvido para o tratamento de infecções parasitas. Os dados foram coletados durante um estudo realizado em janeiro pelo Instituto Mexicano de Seguridade Social, em parceria com a Secretaria de Saúde da capital, em que mais de 220 mil pacientes contaminados pelo novo coronavírus receberam um kit com ivermectina e ácido acetil salicílico, o chamado AS. No final de março, a Organização Mundial da Saúde advertiu contra o uso desse medicamento para tratar a Covid-19, independente da gravidade e duração dos sintomas. Continua ainda os embates e a defesa pela ivermectina. Parece que a cloroquina saiu um pouco de foco, mas a ivermectina continua forte. Vamos lá com a Aline Scarelli. Aline, é com você. Pois é, pessoal, enquanto em outros países está havendo um consenso com relação a isso, ainda é muito polarizado em outros países, principalmente aqui no Brasil, que tomou um vulto, né, que não era esperado, na verdade, desnecessário. Em abril de 2021, a revista super interessante, ela trouxe um estudo dizendo assim, que esse vermífugo foi descoberto em 1970 e de lá para cá, na verdade, na pandemia para cá, ele fracassou com relação aos testes de Covid. O que aconteceu? Um médico nos Estados Unidos fez um artigo, trouxe dados falsos, e isso viralizou até o presente momento. Agora, o que é certo, e que isso é muito bom que aconteceu, ontem o Ministério da Saúde elaborou uma diretriz que contraindica cloroquina e ivermectina para pacientes com Covid. Ele trouxe um protocolo para orientar os profissionais da equipe de saúde. E ele contraindicou, além disso, o uso da azitromicina e outros medicamentos como o Remdesivir. Então, assim, enquanto todo mundo está caminhando para a única solução, que é a vacina, aqui e também na Cidade do México e em outras cidades, pontualmente, tem que dizer que é pontualmente, também continua polarizando essa discussão com uma saída pouco produtiva, porque já se mostrou que não tem comprovação, e é mais um. Mas o bom é que agora o Ministério da Saúde falou, não, aqui não. Muito bem, vamos lá. Divaldo Ceresini, é com você, Divaldo. Essa é mais uma daquelas notícias que a gente vê trazendo uma manchetezinha e sem explicar os meios, né? Eu gostaria muito que nós tivéssemos uma solução mágica para o combate a essa pandemia, que a gente estalasse os dedos e ela viesse. Infelizmente, não é o que se demonstra. Nenhum problema complexo tem solução fácil. Se a solução fosse fácil, o problema não seria complexo, não se arrastaria por tanto tempo. Felizmente, como bem lembrou a Aline, aqui no Brasil nós temos cada vez mais dado foco à vacina, que tem demonstrado muito mais eficiência no combate da pandemia. Infelizmente, ainda não estamos no ritmo que gostaríamos que estivéssemos, embora, sem dúvida alguma, estejamos melhor do que poderíamos estar se nós continuássemos seguindo por esse caminho do jeitinho. Então, em relação a essa notícia, eu entendo que faltam os dados que embasaram esse entendimento aí, afinal, esse tipo de manchete, né, esse tipo de situação já foi, por demais, ventilado sem que houvesse qualquer tipo de comprovação. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha comentando essa notícia aí da ivermectina na Cidade do México. Eu acho impressionante o negacionismo, né, de algumas pessoas quanto às possibilidades, né? Querem saber mais do que médico, mais do cientista. As próprias vacinas ainda não são 100% comprovadas, a sua eficiência. Elas não são 100% eficientes. Tanto que eu repito aqui, os laboratórios colocam uma cláusula lá que não podem ser responsabilizados pelos efeitos colaterais, né? Então, vamos lá. 12 países, pesquisadores de 12 países fizeram um estudo e que também chegaram a essa mesma proporção de 75% de redução de morte, o uso da ivermectina, né? O Brasil tem o maior número de curados. Eu tomei ivermectina, eu tive Covid, todo mundo sabe disso,
Quem garante que eu não fui entubado por causa dos produtos que eu tomei do tratamento preventivo? É muita certeza na possibilidade e esperança devido à birra política. Eu acho isso fantástico. Eu acho que daqui a uns tempos nós vamos descobrir quantas pessoas morreram de Covid e quantas morreram com Covid, né? Aproveito aqui para dizer também que hoje é o dia 17 é o dia da hipertensão mundial, né? Eu sou hipertensivo, né? Eu tenho comorbidades e não vou tomar vacina. Não vou tomar vacina. E quero fazer um alerta aqui a você que tem essa comorbidade como eu, não tão agressiva, que não tome o lugar de outras pessoas que precisam tomar a vacina. Eu estou vendo aí, é um absurdo, pessoas que não precisavam estar tomando a vacina por ter o mesmo problema que eu, por exemplo. E não acho justo furar essa fila e tomar a vacina enquanto tem muita gente precisando tomar a vacina. Deixo aqui esse recado para todo mundo e dando um exemplo. E não vou tomar, não, porque eu não acredito na vacina. Pelo contrário, eu acredito na vacina e tenho esperança nela como tenho na ivermectina. Ok, muito bem. Vamos lá, Divaldo Ceresini pediu a palavra. É com você, Divaldo. É justamente esse o ponto que eu gostaria de chegar, quando é citado que as pessoas deixam de acreditar no médico para acreditar, por exemplo, no que diz a imprensa, né? Eu tenho um post que é muito espalhado por quem defende a ivermectina, a cloroquina, enfim. E essas pessoas, elas deixam de acreditar nos médicos que não recomendam. E é fundamental também nós lembrarmos que os médicos do governo, que é o governo federal que defende essa conduta, os médicos do governo federal, seja da Anvisa, o presidente da Anvisa, que é amigo do presidente, inclusive, sejam qualquer um dos ministros médicos que nós tivemos, nenhum deles colocou esse protocolo adiante. Nenhum. Muito bem, vamos lá. Aline Scarelli pediu a palavra. Aline, com você. Sobre essas questões que o Divaldo trouxe, que a gente precisa, sim, dar destaque, concordo com o que ele disse. Principalmente, gente, que tanto a ivermectina já foi dita pelo seu próprio produtor, isso em fevereiro de 2021, que não tem eficácia nenhuma comprovada. Nessa mesma ordem de ideias, a gente tem que dizer que a vacinação, nós estamos só 18% da população sendo vacinada, só 18%, e só 9% sendo vacinadas com a segunda dose. E aí a gente sabe que a vacinação no Brasil, ela é um ganho histórico, e nesse momento a gente tem só ela para poder se livrar da pandemia e garantir saúde pública a todos. Então a gente tem que confiar, isso é possível, a gente sair dessa pandemia a partir da vacinação, só isso. Muito bem, Adolfo Padilha, vamos lá, pediu a palavra também. Adolfo, com você. Eu nunca serei irresponsável de dizer que só isso resolve, né? São pontos de vista diferentes. Esse estudo em 12 países com vários pesquisadores foi publicado na plataforma da Research Square, uma das mais confiáveis do mundo, né? É só ir lá e conferir. Sobre não ouvir médicos, eu digo aqui, e os médicos que defendem o tratamento preventivo, por que eles não são ouvidos? Fica essa questão no ar para todo mundo aí. São mais de 10 mil infectologistas que defendem o uso do tratamento preventivo para reduzir o número de mortes, para reduzir o número de pessoas na UTI. Quer dizer, só vale para um lado essa análise? Deixa aí para nossos ouvintes e nossa audiência tomar a decisão dela. Muito bem, pessoal. Olha, por falar em nossos ouvintes, nossa audiência, nós estamos no ar na Prudente News em 2 horários, tá? Na Prudente News 1070, às 11 horas da manhã, e um reprise às 3 horas da tarde. Ambos os programas são gravados, a gente grava logo de manhã, mas é gravado naquele sistema gravado ao vivo, né? E na TV brasileira, nós vamos ao ar ao meio-dia e às 8 horas da noite. Você que quer nos acompanhar, fique sempre ligado. Voltamos já, daqui a pouco, depois do intervalo, com mais Entre Linhas. Olá, bem-vindos! Estamos de volta com Entre Linhas, agora para a segunda parte do programa, comentando os principais assuntos do dia. Divaldo Ceresini, Aline Scarelli e Adolfo Padilha. Sempre em 2 horários, na TV brasileira, às 8 horas da noite, né, e ao meio-dia. Primeiramente, meio-dia, depois às 8 horas da noite. E na Prudente News 1070, às 11 horas da manhã e às 3 horas da tarde. Muito bem, gente. Olha, o governo quer que os planos de saúde
entrem na Covid-19. É isso mesmo, que era uma política do governo nos planos de saúde para combater a Covid-19, que está gerando muita controvérsia. A gente vai falar sobre esse assunto, começando com Adolfo Padilha. Eu acho que demorou muito, né? Veja bem, nós estamos aí há quanto tempo já? Um ano e poucos meses aí, alguns meses no Covid. O meu plano de saúde não me deu desconto nenhum. Mesmo eu sabendo que se eu precisasse de uma UTI, eu não teria essa UTI, né? Então, eu acho que tem alguns setores que ganharam muito dinheiro e não fizeram questão de se movimentar em nada para fazer algo mais por aqueles, seja de clientes ou usuários. Então, mais do que no momento dos planos de saúde darem um jeito de criarem alguma coisa, alguma possibilidade, alguma ação, mas com certeza eles devem criar sim, mas vai vir anexado no boleto um valorzinho a mais. É nisso que a gente deve prestar atenção. Porque o brasileiro é muito bom para cobrar o que não deve cobrar, mas aquilo que deve cobrar, o brasileiro se acomoda um pouco. E sobre o plano de saúde, eu já disse aqui em outras ocasiões, o Eudo sabe disso, já alertei aqui em outras ocasiões sobre se ninguém ia tomar nenhuma, seja o Ministério Público na época, ou se ninguém ia tomar alguma providência sobre o valor que vinha vindo 100% sem desconto nenhum das mensalidades do plano de saúde. Muito bem, vamos lá. Divaldo Ceresini, como é que você vê essa situação aí dos planos de saúde, o combate à Covid? Aí sim, fiquei surpreendido em uma crítica à gestão da saúde, tá certo. Olha, eu entendo que a grande parte dos planos de saúde acabou por se omitir durante esse período de pandemia e deixar os custos todos nas costas dos governos que nós temos, né? E o dinheiro público que sustenta tudo isso daí, o dinheiro que sai do nosso bolso. Infelizmente, para nós, alguns políticos gostavam dessa situação de serem os salvadores da pátria, né? Não, deixa comigo que eu vou resolver tudo pelo caminho X, Y, Z, independente disso, mas estavam lá os nossos governantes muito preocupados em serem eles os salvadores da pátria. Quando, no meu entendimento, eu já disse isso aqui em programas anteriores, deveríamos cobrar os planos de saúde para que eles também estruturassem a rede de atendimento deles, para que desafogasse o SUS e a gente tivesse um custo menor para o Estado brasileiro no combate à pandemia e também uma condição melhor de atendimento das pessoas. Felizmente, isso está acontecendo. É tarde, é verdade? Tarde, mas felizmente está acontecendo. Agora, uma coisa que ainda falta é a maior clareza na forma como se espera que os planos de saúde vão combater a pandemia, porque isso daí pode gerar margem para que nós tenhamos aumentos abusivos em relação aos valores que são pagos atualmente. Então, a transparência e a clareza daquilo que vai ser exigido é fundamental para que a gente não tenha esse abuso. Aline Scarelli, vamos lá, como é que você vê essa notícia aí? Você acha que o governo está correto em fazer essa pressão nos planos de saúde? Eu penso que faltou mesmo, de fato, uma integração com a saúde pública e a saúde suplementar. Ficou a desejar e isso não foi legal. Parece que lavou-se as mãos numa situação em que deveria ser práticas integrativas, né? Não dá para afirmar se isso é certo ou errado, porque a proposta que foi feita não está muito clara. Ela diz assim, fala em integrar ações de saúde suplementar ao enfrentamento da pandemia, sem informar de que maneira seria isso. E traz lá 14 objetivos, mas somente um é com relação ao Covid, então o negócio não está muito transparente, né? E é bom lembrar que a obrigação de garantir a saúde a todos mesmo, né, é do Estado, como diz o artigo 196 da Constituição. É dever do Estado garantir mediante políticas públicas, sociais, econômicas, que visam tirar as pessoas da situação de risco e também, nesse momento emergencial da pandemia, né? Então, acho que o caminho seria ideal, né, um possível ideal, né, de combate à pandemia e de garantir saúde a todos, é investir na ciência mesmo, melhorar a saúde, na verdade, melhorar salários dos profissionais da equipe de saúde, enfermagem, e não terceirizar a responsabilidade que o governo tem para a saúde suplementar. Então, agora é hora do governo mostrar trabalho, mostrar serviço. Essa proposta tem que ser mais discutida, né? Eu acho que o que falta é isso, discussão e diálogo entre essas duas frentes, SUS e saúde suplementar. Isso não ficou muito claro na notícia e nem na proposta.
Muito bem, vamos para a próxima informação aqui, a última informação de hoje. Olha, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é um órgão ligado ao Ministério da Economia, classificou 81% dos débitos inscritos na dívida ativa da União como perdas. A informação consta no projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2022, enviado ao Congresso Nacional em abril. A estimativa do órgão é de que 2,4 trilhões de reais de uma dívida ativa total de 2,528 trilhões de reais não devem entrar nos cofres públicos. Há uma expectativa de uma arrecadação de 485 bilhões dentro dos próximos 15 anos, com impacto predominantemente primário, é o que diz o órgão. Vamos lá, comentando esse assunto, Divaldo Ceresini. Nós tivemos um agravamento financeiro das empresas durante a pandemia, né? Quem estava capengando quebrou, e as famílias também sofreram com isso daí. Quem também estava com dificuldade financeira também acabou por quebrar e não vai ter condições de honrar os compromissos. Por isso, até como uma medida de transparência e de a gente não ter um orçamento fantasioso, né? O Ministério da Economia, ele apresenta, a Procuradoria-Geral da Fazenda apresenta essas informações financeiras. A gente lamenta, é claro, a diminuição da atividade econômica, a perda de empregos. Por outro lado, eu entendo que nós vemos aí uma oportunidade de diminuirmos a nossa carga tributária. Se nós conseguirmos viver sem esses recursos, ter uma máquina administrada sem esses recursos, por que não tornar isso permanente, diminuirmos as alíquotas dos impostos, diminuirmos os cargos públicos, diminuirmos o gasto com a benesses do alto escalão do funcionalismo público e racionalizarmos o uso do dinheiro do cidadão brasileiro, que é tão suado para ser conquistado, e aí vem o governo e pega ele. Muito bem, vamos lá, Aline Scarelli, como é que você viu aí essa classificação como perda, né? 81% da possível arrecadação. É complicado, né? Uma questão muito estrutural, porque assim, com a pandemia agravou. Na verdade, são tributos, né, que são devidos à União por vários motivos. Pessoas que ou quebraram, ou faliram, fecharam, e também os sonegadores. E a Procuradoria da Fazenda Nacional, ela explicou que nesta previsão de perdas, há situações que podem ser discutidas judicialmente. Então, ainda é possível ter execução fiscal para cobrar esses débitos, tanto de sonegadores, como também de empresas que faliram ou que fecharam. Então, a Procuradoria, ela não é de hoje que ela vem batalhando na Justiça para reaver dívida de execução fiscal. E o que é importante dizer, né? Talvez seria uma melhoria no futuro se de fato houvesse a reforma tributária, que está longe de acontecer, porque eles mexem em coisas pontuais, mas o que é macro, o que é orgânico, o que mexe nas estruturas, a Câmara e, na verdade, o Congresso, eles não querem mexer, viu, pessoal? E a título de curiosidade, muitas das dívidas que foi relatada na reportagem tem como seus maiores devedores, eu vou ler aqui, não é pessoa física, eu, você, aqueles que pagam imposto de renda, que está ali lutando para pagar as contas, não. Essa dívida é oriunda de quem? Vale do Rio Doce, JBS, Itaú, Caixa Federal, Banco Bradesco, Indústria de Papel, não sei o nome aqui, SN, Varing e VASP, que são falidas, né, difícil de poder receber, e também muitos bancos. Então, assim, só para ver que quem deve é grande, não é peixe grande, não é aqui o pessoal pequeno, não. Então, tem que cobrar execução fiscal em todos. Muito bem, Adolfo Padilha, vamos lá, com você, como é que você vê aí? Vai ter execução fiscal? Vão cobrar aí dos grandes? Olha, eu acho que, primeiro, é bom a gente deixar claro aqui que isso é uma norma contábil, né? Isso não quer dizer que quem está devendo não vai ser cobrado. Na verdade, é um ajuste de entendimento do orçamento para que não se imagine que tenha esse dinheiro em caixa, porque justamente não tem previsão de recebimento, né? Qualquer um que entra com uma ação de questionamento administrativo sobre a cobrança não pode ser executado até o final desse processo e normalmente leva muito tempo. Eu acho que a gente já viu, por exemplo, passar a reforma da Previdência que tentaram por 30 anos e não conseguiram. E o governo Bolsonaro teve um relativo sucesso com a reforma da Previdência. Não ficou do jeito que a gente queria que ficasse, mas ela passou e ela aconteceu. Eu acho que a reforma
tributária, ela vem e vai acontecer também nesse governo. Mas eu acho que esse sistema que o Paulo Guedes está adotando, do que chama passaporte tributário, porque toda vez que faz refis é aquele negócio, faz refis, e a pessoa não paga, tem desconto, paga uma. E esse passaporte tributário ele passa a ser bem interessante, né? Porque a empresa paga aquilo que ela aguenta e assim ela vai liquidando o que ela tem de dívida, para chegar e ter uma certidão limpa. São esse tipo de criatividade e esses novos sistemas de quitação que vai agora ter que ainda ser muito mais utilizado. Diante da pandemia, como disse nosso amigo Divaldo aqui, as pessoas quebraram não porque quiseram, mas quebraram porque, infelizmente, foram tiveram impossibilidades de continuar trabalhando. Muito bem, pessoal, nós estamos encerrando o nosso Entre Linhas de hoje. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Sempre o Entre Linhas, hein? Às 11 horas da manhã na Prudente News e também às 3 horas da tarde ao Reprise. Lembrando que a gente grava sempre pela manhã um programa e eles são passados nesses horários. São horários diferentes em cada um dos canais, né? Na TV brasileira, os nossos horários são às 12 horas, né, primeiramente, ao meio-dia e às 8 horas da noite, tá? Combinado, então? Grande abraço para todo mundo, a gente se fala amanhã. Valeu!